Boa noite, Roberta. Boa noite, galera. O aulão de hoje, galera, é um aulão super importante e é uma aula aqui que vai fazer vocês abrirem a mente com certeza, porque tanto para iniciante quanto avançado, quem não tem aí uma contingência muito forte, né, não consegue escalar, não consegue fazer com que suas vendas prosperem, suas vendas mantenham um ciclo constante. E com a contingência, você já está preparado para uma queda, para uma suspensão, para uma qualquer tipo de bloqueio que a conta do Google traga, né? Que o Google faça com a nossa conta. E uma suspensão, qualquer tipo de bloqueio, ela acaba levando todas as suas contas, ela leva o nosso ID de pagamento, ela leva também todo o nosso histórico do nosso e-mail, ele leva diversas coisas aqui que não são legais, por isso que existem suspensões constantes. Aquele momento de você subir uma conta, subir, né, outra conta, e essas duas contas tendo o mesmo ID de pagamento. Eu vou explicar um pouquinho mais hoje nessa aula e vai fazer total sentido para vocês porque é o que eu uso na minha operação. É o que eu faço hoje na minha operação. Então, o que eu vou mostrar para vocês tem, logicamente, o meu dedo. É o certo, é o correto. Cauê, eu escutei que outras pessoas fazem aí de uma outra forma, eles fazem aí de um outro jeito. Então, assim, para mim, isso aí não interessa hoje, porque o que dá certo é o que vocês conseguem fazer com que aconteça, o que vocês conseguem fazer para prosperar hoje nesse mercado. Então, nesse tipo de contingência que eu vou trazer para vocês hoje, é o que eu utilizo na minha operação. É o que eu consigo trazer hoje de vendas para vocês massivamente, né? Porque eu consigo fazer com que vocês entendam que não é só vender. Se você não tem uma contingência firme, você não consegue se manter. E aquela conta que vendeu 2, 3, 4, 5 mil, do nada cai, você tem que começar um ciclo novo, com novas contas, com novo pixel. Às vezes não pega da mesma forma desse tranco. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Bora lá, todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Quem tá comigo aí, bora digitar um aí. Quem tá prestando atenção, quem tá aí ansioso, digita um aí nos comentários e bora pra cima. Prometo não me estender tanto, né? Eu sei que amanhã tem preto no branco ainda, né? A galera acordando cedo. Isso aí, isso aí. Bora pra cima. Eu sei que a galera pega aí, tem muita coisa acontecendo ainda nesse mercado, então eu vou ser o mais breve possível aqui nessa apresentação, eu vou ser aí o mais dinâmico também. Vou, logicamente, deixar vocês falarem um pouco, tiver dúvidas. Vai ter um momento aí que se vocês quiserem tirar dúvidas, quiser aí que eu analise alguma campanha de vocês, fiquem à vontade, os meus mentorados, tem alguns já entrando, eles já estão acostumados com isso, e é isso que eu faço aqui. Bora lá? Eu fiz dois tipos de apresentações, mas acredito que eu vou ficar com um mapa mental que ficou um pouco melhor. Eu acho que ficou mais fácil de se entender. Deixa eu só colocar aqui, bora lá. Deixa eu trazer vocês para cá. Vou colocar aqui no canto, fica mais fácil. Bora lá então, gente. O que eu vou trazer para vocês, tá? Uma contingência que hoje eu utilizo nas minhas operações. É uma contingência que eu utilizo tanto no Google Ads, para quem faz Face também eu utilizo, porque eu vou mostrar uma forma de vocês mascararem. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se está compartilhando. Beleza. Uma forma de vocês conseguir mascarar aí um pouquinho de vocês. Eu vou fazer com que vocês aprendam, e aí vai soltar, vocês vão soltar o ó. Quer ver? Eu vou fazer com que vocês aprendam a ter mais de um computador, mais de um computador por MCC, mais de um computador por conta. Sabiam disso? Sabiam disso? Coloquem aí, coloquem aí. Ah, Cauê, sim, vocês vão poder ter 10 computadores aí distribuídos nas suas contas. Por que, Cauê? Porque isso faz com que vocês não deixem rastros. É um anti-detect aí para a Google, né? E também serve aí para Facebook, Facebook, logicamente, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje tem um pouco a ver com isso. A gente mascarar aí com o anti-detect aí as nossas MCCs, ou quem não utiliza o MCC, mascarar as suas contas aí para não ficar aí um ID, né? Para não deixar rastros aí firmes no Google. Eu fiz essa apresentação, ela tá aqui, eu vou deixar disponível para vocês.
Eu vou já depois deixar aqui o link. Eu fiz um mapa mental, eu achei que ficou melhor até para eu apresentar e deixar aqui com dados para vocês. Então, o que que eu vou hoje trazer para vocês? 6 passos, né? Eu vou deixar aqui. Cadê? Opa! São 6 pequenos passos que hoje eu faço na minha operação, né? Eu faço para manter aí firme, ficar em pé aí, porque hoje as suspensões ela acontecem muito fácil. E quem é novo, seja muito bem-vindo também. Quem é novo vai aprender aí a criar uma conta, a criar uma MCC. E aí vocês vão ver como é que funciona essa operação. Bora lá, todo mundo? Vamos lá. Primeiro passo, o que que é uma contingência? Né? Uma estrutura de uma contingência que eu utilizo. Então, assim, tem vários tipos, né? Eu reforço, tem vários tipos, são vários jeitos de fazer contingência, mas o que eu estou trazendo para vocês é o que eu uso hoje na minha operação e o que está dando certo, a gente replica. Não é isso? Não é isso a forma de escalar? Então, o que que eu trago para vocês hoje? Primeiro passo: todas as contas vão estar dentro de uma MCC. O que, que é uma MCC, Cauê? Né? Eu coloquei aqui, mas o que é uma MCC? Pensem comigo, uma MCC hoje é uma conta mãe, é uma conta mestre, é uma conta administradora de tudo que você tem. É ela que organiza todo o ecossistema das suas operações. E eu hoje utilizo o meu Pixel, né, para ele ficar aí também vai de cada um, para ele ficar um pouco mais inteligente, eu utilizo o meu Pixel dentro da minha MCC e ela distribui entre eles. Tem gente que usa para nicho, tem gente que utiliza para contas, né? Tem gente que utiliza para, né, cada campanha que faz. No meu caso, eu utilizo na minha MCC. Está dando certo, então, como eu falei, eu replico. Eu faço com que isso mantenha e eu consiga fazer isso mais fácil, tá? Então, bora lá. O que que eu vou trazer aqui para vocês? A MCC, como eu falei para vocês, é uma conta mãe que administra vários tipos de conta dentro do Google Ads. Então, o que eu faço na minha operação hoje? Hoje eu utilizo uma MCC com todas as minhas contas dentro para administrar e ficar um pouco mais fácil. Logicamente, né, que eu vou trazer para vocês, existem algumas ressalvas. Existem aí algumas coisas que a gente tem que fazer para não dar problemas, né? Para isso aí ficar um pouco mais evidente, para a gente conseguir fazer com que fique mais fácil a gente. Bora lá. Deixa eu puxar aqui vocês. Beleza, a galeria ficou mais fácil. O que que eu faço no passo 2, tá? Duas formas. Para cada MCC, você precisa de um e-mail diferente. Cauê, você sempre utilizou isso? Não. Eu comecei a fazer isso praticamente aí de outubro para cá, porque muitas contas, mesmo nas minhas MCCs, elas estavam dando ruim. E de outubro para cá, de outubro para cá hoje mesmo, falando em fevereiro, essa operação está dando muito mais fruto para mim e eu consegui alavancar muito mais as minhas vendas. Com certeza, escalar muito mais fazendo isso. Logicamente que eu tenho conta suspensa, mas isso também não está me ferindo porque eu vou mostrar o porquê, tá? Então vamos lá. Para cada MCC você precisa de um e-mail diferente. Sim, você pode ter mais de uma MCC, não tem problema. Pode ser uma conta jurídica, pode ser uma conta física, pode fazer vários tipos de e-mails no seu nome mesmo, não tem problema nenhum, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. E cada MCC em um computador diferente. Ah, Cauê, mas como? Como que você faz para ter vários computadores? Eu não aguento ter vários computadores. Eu vou trazer para vocês um software, né? Eu vou considerar como um software que ele faz com que vocês possam ter vários computadores, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, o que que eu trago, né? Cauê, muda os dados, eu já respondi, né? Muda os dados para cada MCC, CPF, celular. Não, você não precisa, você pode ter vários e-mails com o seu CPF, com o seu celular. Se quiser mudar celular também não tem problema, pode pôr do seu endereço. Então não tem problema isso, você pode ter vários. O que acontece é, se você foi banido, não teve a conta suspensa, mas você foi banido da sua conta, né? Você teve um problema muito grave, aí sim todas essas suas contas podem ser que tenham problemas. E aí você começa a pegar e-mails, né? CPF da esposa, do tio, do esposo, do filho, e aí você começa a fazer um outro tipo de contingência. Isso ainda não aconteceu comigo, eu não conheci pessoas que tiveram esse tipo de banimento, mas eu já conheci pessoas que tiveram que abrir várias outras contas, porque para deixar um pouco, né, aberto aí para o Google começar a não pegar tanto no pé. Então, mas o que eu estou trazendo para vocês é o que está dando certo para mim, tá? Você pode usar os mesmos dados, mas em casos extremos de perseguição por parte do Google, né, que isso acontece, é ideal alterar as informações para cada MCC, e aí que eu trago para vocês, coloca no nome de uma outra pessoa, traz outras pessoas também para dentro, mas é muito raro isso acontecer, e se acontecer, vocês já sabem o que fazer, fechou?
E o que que é isso, né? Para cada MCC você precisa de uma conta diferente. Deixa eu ver se eu consigo, né, mostrar aqui para vocês de uma forma diferente. Cadê? Tá aqui. Vou abrir uma nova. Deixa eu ver se eu consigo trazer refresh. Tentar desenhar, mostrando o que eu faço hoje na minha operação, tá? Tá aparecendo para vocês? Acho que não tá aparecendo, né? Deixa eu compartilhar essa tela. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso, tá? Para vocês terem vários computadores aí na operação de vocês e vários tipos de MCC. Vai ficar um pouco mais claro nos próximos passos, tá? Mas praticamente hoje a gente vai ter uma operação com uma MCC. Nossa, peraí. Com uma MCC. Isso num e-mail. Então vamos supor, deixa eu desenhar aqui. Você vai ter um e-mail, uma MCC. É uma conta-mãe da sua operação. E dentro dessa sua conta-mãe, que é a MCC, você vai ter várias subcontas. Várias, a gente vai ter uma regra, tá? Mas eu quero trazer para vocês. Vocês vão ter a conta número um, a 2, 3, 4, 5, e eu vou trazer outros jeitos aí de você fazer, mas é só para vocês entenderem. Então, essa MCC aqui vai estar no PC, né, no computador 01. Né? É isso que eu quero trazer para vocês. E aí vocês vão ter um outro computador, a gente vai falar que é um outro IP, também com a mesma operação, com as mesmas operações aqui. Vocês vão ter uma outra MCC aqui embaixo, em um outro e-mail, né? Eu tô colocando um arroba aqui só para vocês entenderem, desenho ruim, mal pra caramba. E dentro dessa MCC ela vai estar em um outro computador, em um outro perfil, porque vai estar no outro computador. Então dentro dessa MCC vocês vão ter várias contas também, como um, 2, 3, 4. Tá? Então, assim, eu vou apresentando, eu vou mostrando aos poucos para vocês, mas o que eu quero deixar aqui para vocês é: dá para fazer, dá para a gente viver disso. Eu já falei isso para os meus mentorados. Deixa eu trazer vocês para cá, acho que voltou para o mapa mental, deixa eu ver, voltou. E o que eu quero trazer para vocês é o quê? Nas nossas operações, vocês vão ter problemas aí, com certeza. Vocês vão ter suspensões por N motivos. Essa semana mesmo eu tive duas aí com questões aí de práticas inaceitáveis, comerciais inaceitáveis, que é aquela que o Google nem, né, raramente você consegue às vezes reverter. Vai acontecer, tá? Isso aí vai acontecer e às vezes acontece mais de uma vez. E aí o que que eu percebi? Dentro da minha operação, deixa eu voltar aqui um pouco com vocês, parar de compartilhar. E o que que eu percebi, tá? Na minha operação, eu estava com o mesmo ID de pagamento. Então, o que, que isso quer dizer, Cauê? Eu estava com dois e-mails diferentes, né? Só que eu estava com o mesmo ID de pagamento. Eu vou mostrar isso para vocês, fiquem tranquilos, tá? Então, hoje em dia, a gente não pode deixar nenhum tipo de rastro na nossa operação para acontecer vários tipos de bloqueios, porque vai acontecer em uma, duas, 3 semanas, no mesmo ID ou no mesmo e-mail. Vai acontecer esses tipos de suspensões. E é isso que eu quero que vocês aprendam hoje. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, que contingência hoje está muito mais eficaz que a própria venda. Porque, gente, vender, todo mundo pode vender. Vender hoje é fácil, gente, desculpa. Não é, eu não estou sendo, vender um fácil. Manter a sua operação, manter o ROI, manter essa operação constante para você prosperar, depende muito de contingência. Porque de 2023, se eu não me engano, eu estava dando uma olhada, 2025 ainda teve muito mais. O Google teve, não sei quantas, foram 60% das contas dos Google foram suspensas. Saiu isso num jornal. Então, para a gente manter isso aqui saudável, vocês precisam manter uma contingência limpa. Novamente, essa aqui é a que eu utilizo na minha operação. E está dando certo. Bora lá? Vamos continuar aqui então. Chegamos no passo 3. O que que eu trago para vocês? Uma pergunta. E aqui é importante, tá? Seu e-mail é antigo? Isso aqui é mega importante, tá? Por quê? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Se sim, perfeito. Você vai criar uma MCC normal, tá? Você não tem problema nenhum. Eu vou mostrar como a gente cria uma MCC. Né? Até separei aqui. Eu criei uma, eu já ia criar uma nova MCC. Eu criei só para mostrar mais para vocês, tá? Pode criar uma MCC normal. Esse mapa mental eu vou deixar com vocês também. A conta para criar uma MCC está aqui. Não tem problema nenhum. Caso você não tenha um e-mail antigo, Cauê, o que é um e-mail antigo? É um e-mail que você já estava movimentando há muito tempo. É um e-mail que você já criou, já trocou e-mails, você já trocou, já olhou YouTube, já fez operações dentro daquele e-mail, né?
Beleza, ele é um e-mail antigo. E é considerado antigo e-mails aí com mais de 5 anos para frente, ou pode ser um ano também, mas antigo e bom, que o Google tem uma confiança com você, ele tem mais ou menos aí de 5 anos, de 3 a 5 anos. Cauê, não tenho tantos e-mails assim, eu vou ter problemas? Não, tem um jeito da gente fazer isso, mas é igual aquecer conta, né? A gente vai falar que é aquecimento de conta, a gente vai fazer um aquecimento de e-mails também. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó, utilize esse e-mail de 3 a 6 dias, pelo menos 20 minutos por dia. Cauê, o que que isso quer dizer? Utilize, você vai ficar mandando e-mail para todo mundo? Não, a gente tem umas formas aqui de se fazer isso. Aqui eu trago alguns exemplos, tá bom? Então você pode fazer diversas outras formas. A gente pode assistir vídeos no YouTube, a gente pode olhar podcast aí em sites, a gente pode entrar em outros tipos de site, não tem problema nenhum. Acessar notícias, UOL, Globo, R7, sei lá, vários tipos de jornais neste e-mail, nesse perfil. O que que é um perfil? Deixa eu mostrar aqui para vocês também. O que que é um perfil? Isso aqui é um perfil, ó. Tá vendo? Outros perfis do Google Chrome, tá vendo? Eu tenho alguns desse aqui, eu tenho outros perfis, porque a gente alimenta o Google através dos perfis. Então, se eu abrir qualquer um outro aqui, eu vou abrir esse aqui, ó, tá vendo? Eu estou abrindo um outro perfil. Tá vendo? Eu tenho dois perfis diferentes. Então, vocês vão criar perfis diferentes, tá bom? E aí você vai entrar no Gmail, você vai entrar no YouTube, você vai entrar em outras operações dentro disso aqui, tá? Então aqui, enviar e-mails aleatórios, você pode enviar e-mail para você mesmo e responder assim 2 vezes, 3 vezes por dia, se cadastrar em sites para vocês ficarem recebendo pop-ups aí, para vocês ficarem olhando, entrando em algumas coisas, colocar, né, arquivos dentro do Google Drive, tudo que é uma operação dentro do Google. O que que isso quer dizer? Vou abrir outra conta aqui, outro perfil. Tudo dentro disso aqui, ó, tá vendo? Esse ecossistema aqui, tudo que você fizer aqui, você já está alimentando a inteligência artificial do Google. Então você pode ir lá no Gemini, você pode ir lá falar com ele, fazer algumas operações, você pode olhar o YouTube, você pode colocar alguns tipos de arquivos dentro do Google Drive, utilizar o Google Maps só para você olhar alguma coisa. Tem várias aqui, ó, notícias, tudo que está aqui dentro e você mexer, você utilizar, você já está alimentando a inteligência artificial dentro do Google, certo? Você já está conseguindo fazer algumas operações dentro do Google. Então, isso já alimenta esse tipo de dados que ele precisa, né? A gente precisa falar que a gente não é um farsante, a gente não está abrindo um e-mail somente para aplicar golpes, para fazer coisas erradas dentro da operação do Google. E isso acontece. Tem gente que abre vários tipos para fazer tanto YouTube, para mandar e-mail de spam, tem várias pessoas aí utilizando para fazer maldade. Tem e-mails para bots, então assim, a galera utiliza da maldade muito bem. Então o Google está muito esperto, então a gente tem que fazer com que isso facilite para a gente. Então utilize este tipo de e-mail, eu vou colocar até aqui, deixa eu ver se eu consigo, e-mail barra perfil, cadê? Aqui ó, barra perfil, de 3 a 6 dias, quanto mais você utilizar, melhor. Se você quiser tiver logando no seu Instagram e deixar o Stories rolando lá também, ou nos Shorts vídeos também do YouTube, deixa lá rolando, que isso já também já está alimentando aí essa inteligência artificial. Beleza? Estão gostando? Estão gostando? Digita 2 agora aí para quem está gostando das operações. Digita 2. Começamos no 1, vamos ver até onde a gente chega. É isso, é isso. Bora lá deixar essa operação aí, ó, pegando fogo para vocês, tá? Passo 4, né? O quarto passo, né? Criei a MCC, Cauê. E agora, né? O que que eu faço com uma MCC? O que que é, né? Como é que a gente faz para criar uma MCC? Para criar uma MCC, gente, é muito tranquilo. Deixa eu ver se eu pego uma conta aqui que eu não utilizei. Eu deixei, tá, a conta aqui em cima, mas quem não tá com dúvida, deixa eu pegar aqui uma operação que eu ainda não tenho. Eu tenho todas as MCCs. Vou entrar aqui, ó. Para quem aí não tem uma MCC, é muito simples. Eu preciso criar uma MCC no Google Ads. Aqui, ó, vai aparecer suporte, não é o suporte, a gente vem aqui, ó, gerencie clientes, campanhas. Ele vai abrir aquele link que eu mandei para vocês. Fechado? E aí vocês vão logar, logicamente, com essa conta, criar aqui, desculpa, uma conta de administrador. Eu vou clicar só para vocês terem uma ideia, ele vai logar com a minha conta da MCC, mas ele vai pedir nome da sua MCC, ó. Tá vendo? Vocês vão colocar o nome, você pode colocar MCC, pra você não se perder. MCC 01,
MCC de lançamento, MCC de review, MCC. Aí você coloca qualquer tipo de nome. Eu vou colocar só para vocês entenderem, tá? Gerenciar contas de outra pessoa, gerenciar minhas contas. Não tem problema nenhum se você vai gerenciar de outras contas. Aqui só tomar cuidado que às vezes o Google pede documento das pessoas, né, que você vai gerenciar, mas raramente. Eu tenho uma MCC que eu coloquei isso por engano, tá indo super bem também, não tem problema nenhum. País de faturamento, fuso horário, unidade monetária. Eu hoje já estou utilizando o que? O dólar, né? Então, nas minhas operações, eu tenho sim algumas contas em reais ainda, mas eu já estou colocando dólar. Tomar muito cuidado, porque quando você coloca uma PJ e colocar dólar, o que acontece? Ele vai pedir alguns documentos estrangeiros. Então, se você vai operar com dólar dentro da operação da MCC, coloque pessoa física. Então, você vai ter que entrar num site, eu não vou lembrar lá o nome, acho que é o US, que aí você pode comprar um dados, que é um número que você precisa ter de registro lá fora. Então, se você vai colocar em dólar, coloque sempre como CPF. Fechado? Então é muito tranquilo. Eu vou trazer outras dicas aqui para vocês dentro de uma outra operação de MCC, mas vamos seguir aqui. Então é simples, o link está aqui. Dentro daquela outra apresentação também está o link. Eu achei mais fácil fazer aqui pelo Miro, pelo mapa mental, para ficar mais dinâmico com vocês, certo? Bora lá. Criei um MCC, Cauê. E agora? Não crie ao mesmo tempo. Desculpa, não crie contas. Aqui faltou um. Contas ao mesmo tempo. O que, que isso quer dizer? Vamos voltar aqui pro gabinete. Vocês têm uma MCC, você abriu uma conta hoje, tá? Deixa eu ver se eu tô aqui com a operação. Vamos lá, cadê vocês? Vocês têm hoje, por exemplo, uma MCC. Tá lá, a gente criou essa MCC. E essa MCC que a gente colocou aqui, cadê meu desenho que eu fiz com vocês? Tá aqui, bora lá. Essa MCC que a gente criou hoje, aqui, deixa eu apagar para mostrar, acho que fica mais fácil. A gente tá aparecendo para vocês, o compartilhamento aqui do mapa, acho que tá aparecendo, né? Só tirar, porque senão vocês começam depois a escrever aqui junto comigo. O que que isso quer dizer, Cauê, que você estava falando? Vocês têm uma MCC. A gente tem aqui um e-mail hoje. E-mail. Ó, meu desenho tá ótimo. Uma MCC. Vocês abriram agora essa MCC. Certo? A MCC é com e-mail já antigo. Você já operou nesse e-mail. Você já, né, trabalhou nesse e-mail. E aí você vai para a primeira parte. Qual que é a primeira parte? Você vai criar uma conta. Tá? Você vai criar a conta 01. Essa conta 01, a gente tem uma regra, e eu vou mostrar isso depois para vocês, tá? Eu não falo que é uma regra, mas é uma coisa que eu faço para evitar o Google encher o saco com verificação de anunciante. O que que isso quer dizer, Cauê? Essa conta 01 a gente criou ao meio-dia, tá? Meio-dia, 10 horas. Né? Era para ser um 2, mas saiu 10 horas. A gente criou essa conta 10 horas da manhã. Não saiam já colocando uma campanha aqui. Esperem, dá um tempo. Espera aí, por exemplo, 24 horas, 48 horas, porque o Google precisa, na verdade, processar. Quando a gente faz isso, ele começa a fazer um monte de perguntas, ele começa a vir com verificar anunciante, ele pede vários dados para vocês e atrapalha para vocês abrirem uma outra conta. Vamos lá, deu 24 horas. 48 horas chegou no final do dia. Aí sim você vem e cria a conta 2. Deu 24 horas, você vem a conta 3. E assim sucessivamente com as contas que vocês vão criando, tá? Então é isso que eu faço hoje na minha operação, é isso que dá certo e é isso que vem dando certo, tá? O que eu vou trazer também aqui para vocês? Vamos lá. Cadê? Bora. Voltando aqui pro nosso mapa mental. Não crie contas ao mesmo tempo. Espere aí esse período de 24 horas. Sempre que criar, fazer a verificação do anunciante logo. Opa, lado não. Logo de início. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente quando você é PJ e muitas vezes quando você tem uma MCC, eles podem começar a perguntar e atrasar, colocar a sua conta em pausa. Você começou uma campanha, do nada ele vai pedir um monte de documento, vai pausar a sua conta, te dá 5 dias úteis para você mandar documento, e às vezes demora um pouco mais. Então já faz esse tipo de verificação do anunciante, porque já vai fazer total diferença. E o que, que isso quer dizer, Cauê? Eu já até deixei uma conta aqui, e aqui vai uma primeira dica que eu dou para vocês. Deixa eu só terminar aqui essa operação e eu já trago no raciocínio, tá? Sempre que criar,
fazer a verificação do anunciante, a gente vai fazer isso. Crie de 5 a 8 contas por MCC, não crie mais que isso, né? Por quê? Primeiro, você não vai dar conta de tantas contas assim. E outra, tem uma regra, e eu já ouvi em vários lugares, que quando você cria mais de 8 contas, pode dar ruim. Mas eu já vi gente também utilizando mais de 16 contas numa MCC. Eu já não faço isso. Eu tenho uma regra aqui que eu coloco 8 contas aí numa MCC e vou trabalhando em cima delas. E é isso que eu faço, ó. Só que tem uma regra aqui importante que eu trago para vocês, que é o que eu utilizo, importante, sempre mudar o ID de pagamento. Identificação de pagamento, tá? Sempre mudar esse ID. Eu vou fazer com vocês para vocês entenderem o que que é isso, tá? Fiquem tranquilos. Não suba campanhas no mesmo dia, aguardar aí um período de 24 horas, é importante, de 24 a 48 horas para fazer esse tipo de operação. Não precisa aquecer essa subconta, você não precisa aquecer essas contas. Pode deixar ela lá no dia seguinte ou 24 horas né, depois, vocês vão lá, criam uma outra conta, pega uma outra MCC, faz essa mesma operação, você vai lá em outro computador que eu vou ensinar vocês, vai lá, cria mais uma conta, deu 24 horas, vai lá, cria uma outra, e assim vai fazendo essa operação, e não precisa ficar deixando aquecer, logicamente vocês podem depois subir contas, mas não precisa deixar de cara ela aquecida, tá? Uma campanha ativa por subconta, evitar bloqueios. Esta mesma campanha pode ser variações ou grupos, tá? Hoje, dentro da minha operação, eu não subo mais de uma campanha por conta. Por que, Cauê, você não faz isso? Porque eu percebi que quanto mais contas que você sobe nessa campanha, nessa conta, né? Subiu uma campanha, subiu duas, subiu três, dessas três passou cinco, três, né? 3 a 5 dias, uma começou a vender. E aí você começa um processo de escala. E aí se aquelas outras estão lentas, e aí uma delas começa a vender, certo? O que acontece? A sua primeira que começou a vender, ela já começou, né? Você começou a alavancar a sua operação, você começou a escalar a sua operação, e do nada a sua conta foi suspensa. E aí tudo que você fez com essas contas foi por água abaixo. Então, quando você faz um processo de escala, você pode colocar, logicamente, em outras contas. Um produto que deu certo, você replica para suas outras contas, tá? E faltou uma coisa aqui, que eu estou fazendo também. Já vou colocar ao vivo com vocês. Eu vou deixar como sugestão. Não é que dá certo, né? Novamente é o que eu faço na minha operação. Eu utilizo um domínio por conta. Não por MCC. Eu utilizo um domínio por conta. Mas aqui, isso aqui é uma dica, né? Aqui é uma dica. Por que que eu faço isso? Tá? E eu utilizo um domínio por conta. Porque se essa campanha que deu super certo, você tá lá escalando, vendeu 10, vendeu 15, já tá lá as três contas lá muito bem, com o mesmo domínio ou domínios diferentes. E esse mesmo domínio diferente, são três domínios diferentes que você está utilizando nessa conta, você tem também esse mesmo domínio em outras contas. Se acontecer uma suspensão, o que acontece com esses seus domínios? Sujou aquelas outras que você estava aquecendo. E aí começa um processo, uma cadeia, né, de suspensões naquelas outras contas também. Então, se eu tenho um domínio por conta e essa aqui está super bem, está vendendo, está dando certo, ótimo. Vou escalando nos meus outros domínios. Porque uma conta que deu certo, um produto validado, ele vai vender nas outras contas também. Certo? Deu para entender? Deu para entender? Lembrando, é o que está dando certo para mim, então eu faço um domínio por conta. E aí você pode fazer ponto online, ponto site, ponto, aquele mais baratinho, não tem problema nenhum. Só tomem cuidado aí com as operações, mas hoje é o que eu faço. Então eu estou trazendo para vocês que está dando certo para mim. Eu utilizo um domínio por conta. Deu bom em um domínio, aí sim eu vou. Vamos supor, essa conta aqui, esse domínio. Deixa eu trazer aqui de novo, deixa eu ver se ele está aqui, para facilitar a minha vida. E aí o que, que eu faço hoje, né? O que dá certo, eu replico. O que dá certo, a gente vai multiplicando. Então, hoje na minha operação, tá aqui o nosso desenho, a nossa MCC. Deixa eu tirar aqui, senão vocês começam a desenhar junto comigo. Tá aqui a MCC bonita que eu desenhei aqui para vocês terem uma ideia. Vou colocar de uma outra cor aqui para ficar mais fácil. O que que eu faço? Tá aqui a nossa MCC, nossa conta mãe. Nessa conta eu tenho um domínio. Nessa outra conta eu tenho um outro domínio. E assim sucessivamente. Aqui nessa conta eu tenho uma campanha. Aqui nessa conta eu tenho, né, cada uma dessas aqui eu tenho uma campanha fazendo teste. E o que, que eu faço hoje na minha operação? Essa campanha, vamos colocar em outra cor aqui agora. Essa campanha ela deu bom. Né? Essa campanha começou a vender. Ótimo. O que, que eu faço? Esse produto eu validei. Eu valido produtos aqui muito bem, mas meus produtos validados hoje estão com 10 vendas, né, para eu não gastar cartucho.
E aí eu pego esse produto e eu replico aqui, nesse outro domínio. E aí eu faço o quê? Replico aqui também. Replico aqui também, em outros domínios. Por que, que eu faço em outros domínios? Porque esse produto validado com 10 vendas, ele vai vender de novo. Pode ser que em um desses aqui eles não vendam, mas pode ser, ele vai vender de novo. E o que, que eu faço? Vou começando a vender, e aí eu vou fazendo outra coisa. Eu não estou ensinando vocês a criarem outro tipo de operação, eu saindo de contingência ensinando outras coisas para vocês, ó. E aí você não tem outra MCC num outro e-mail? E aí nessa outra MCC você não tem aquelas outras contas? Por que que você não pode subir esse mesmo produto que está dando certo nessas outras contas? E assim sucessivamente. Se deu ruim, vamos lá, e deu ruim, vamos lá, vocês foram pego essa conta principal, que é aquela que estava vendendo, já coloquei até de outra cor, né? Essa conta aqui deu ruim. O Google veio e suspendeu. Ia colocar em vermelho, né? Suspendeu essa conta. O que que você faz? Essa conta acabou. Você pode recorrer, você pode fazer. Deu certo? Perfeito. Né? Vai continuar vendendo de onde ele parou. Mas se não der ruim, ele não vai sujar todas essas outras operações que estão funcionando. Entenderam a analogia, gente? Deu para entender? Coloquem aí se vocês, se eu estou falando muito rápido, se eu estou trazendo coisas que não faz muito sentido, né? Mas eu estou trazendo o que eu faço hoje na minha operação. Então, deu certo nessas contas aqui, eu replico. Enquanto isso, tem outros produtos no mesmo domínio rodando, né? E assim vai dando certo. Então, com mais de uma ECC você consegue fazer. A gente tem outros agravantes, eu trouxe para vocês também que a gente não pode ter o mesmo IP, né? A gente não pode pôr o mesmo ID, né? Que é o identificador da máquina de vocês, que é o identificador de pagamento, que ele rastreia, o Google está rastreando isso também. Então, faz um ID para cada conta também. Fechado? E eu vou ensinar isso para vocês now, tá? Eu vou ensinar para vocês agora. Deixa eu trazer aqui. Então, o que que eu estou trazendo para vocês aqui hoje? Hoje eu não foco tanto em vários produtos, né? Eu tenho vários produtos, logicamente, na minha escala. Tenho vários produtos, na verdade, na minha esteira, não na minha escala. Mas um produto que vale, você validou, você replica. É isso que dá certo, certo? Então, o que que eu tenho para mostrar? Eu trouxe uma campanha. Deixa eu abrir aqui essa conta. É, Deixa eu abrir ela aqui. Cauê, Oi, boa noite, Danila, tudo boa bem? noite. Ah, você veio, Boa noite. Danila? Tô aqui. Tô no celular, mas tô aqui. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Posso tirar uma dúvida? Tudo bem, e você? Claro, bem. Eu tô fazendo dessa mesma forma. Que você tá falando de subir uma campanha por conta e um domínio, né? Tô fazendo porque eu tive também problema, e aí eu comecei a fazer isso agora. Inclusive, eu perdi uma conta com 7 campanhas. Aí nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. E aí, só uma dúvida que eu não entendi, que até aproveitando, você, por exemplo, Sim, escalou um produto, certo? certo. Você vai subir em uma outra conta nova com outro domínio. É isso, né? É isso Sozinho. aí. É isso Sempre aí. sozinho com outros domínios, tá? Achei que você estava juntando com uma outra, com alguma outro produto. Não, Você sozinho, pode né? colocar, às vezes, com outro produto. Se você viu que o produto é um produto muito bom, você vai ter sempre uma conta que às vezes não está com o produto subindo, ou que você não subiu um produto nessa outra conta, tá? Então, o que Tá, você pode fazer é um produto validado, cara, já deu bom. Você pode, às vezes, colocar ele num outro produto que está rolando, num segundo produto. O que eu não faço na minha esteira de teste, por exemplo, é um produto que está iniciando, eu colocar um outro produto junto com ele. Então, assim, um tá. produto que deu muito bom, aí sim eu coloco nas outras. Aí, se estiver em andamento, beleza, não tem problema nenhum. O que a gente tem que tomar cuidado somente é com esse rastreio do Google, né? Suspensões vão acontecer sempre. Então, o que eu faço em uma das minhas escalas é replicar isso para outros domínios. É um Mas dos por, tipos de escala, tá? sim, mas, por exemplo, eu escalei um produto, ele tá sozinho. Aí eu vou Certo. colocar numa outra conta. Aí você falou assim, pode juntar com um outro produto, né, que tenha nessa conta, que não Pode. tá escalando. Mas aí eu pego esse produto novo que eu tô fazendo, eu faço um domínio novo, né? Eu não uso o mesmo domínio que tem naquela conta, ou eu já Você vai usar o mesmo aproveito domínio que está naquela conta. naquela conta, né? Na Beleza. Porque eu já mesma comprei conta. acho que uns 10 domínios já. É isso. Eu faço isso, eu coloco cada domínio em uma conta, porque se uma derruba, vai derrubar as outras em uma, 2 semanas. É isso que vai acontecer. Exatamente. E hoje em dia, Tá. às vezes, a gente fica com uma campanha um pouco mais agressiva, o que que vai acontecer? O Google, a gente está suscetível a ter problemas. Então, quando tem problemas, as outras vão cair juntas. E vocês podem dar uma olhada, por exemplo, se vocês têm campanhas suspensas, olhem o ID. Às vezes o ID é o mesmo que vocês têm de pagamento. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Tá. Obrigada, Respondido? Cauê. Tá Nada, sim, que isso. obrigada. Vamos lá, ó. O que que eu trouxe para vocês? Essa campanha, eu abri uma conta agora, né? Abri um e-mail, eu ia já abrir essa MCC. Então, é uma MCC cru. Primeira dica que eu vou dar para vocês, eu tô cheio de dicas hoje, hein, ó.
Primeira dica que a gente dá, dentro de uma MCC, a gente faz o quê? A gente pode colocar dentro de uma subconta, né? A gente vai criar uma subconta. Lembra que no desenho é uma MCC e a gente tem os riscos com as subcontas. Vocês tanto podem colocar aqui como uma conta nova ou vincular uma conta existente. O que que hoje eu faço? E aqui vai a primeira dica para vocês. Às vezes com uma conta nova, tá? Eu venho no Google, coloco aqui, conta no Google Ads. O Cauê, desculpa, para mim não tá aparecendo a Oh, apresentação, só para. perdão, não tô, Tá. não, que eu só não tô compartilhando. Boa, obrigado. Você que tava compartilhando, ó. Vamos lá. Apareceu aí? Foi, né? O que que eu faço hoje dentro da Oi. minha... Então esse e-mail aqui eu criei agora, esse MCC, só para a gente mostrar, mas eu vou utilizar MCC 7 já. Então aqui, imagine uma subconta. Uma subconta é aquelas contas que eu mostrei para vocês abaixo dela. Você pode criar até, eu crio geralmente 8. Então dentro dessas subcontas, eu vou aqui em contas, configurações de conta, e aí você pode criar uma subconta. Você pode vir aqui e criar uma conta nova, ou trazer uma conta existente, tá? Primeira dica que eu dou para vocês, eu até joguei aqui na pesquisa, que estava compartilhando. Joguei conta no Google Ads ou criar uma conta no Google Ads, não tem problema nenhum, ele vai aparecer isso aqui, ó. Comece a usar Google Ads. Primeira dica que eu dou para vocês. Geralmente a gente utiliza, né, valores já altos, né, valores de operações altas dentro do Google Ads. Então, quando você faz escala, com certeza você vai utilizar isso aqui. O que que eu dou de dicas para vocês? Escolham uma dessas três, tá? Vamos pegar essa última só para vocês entenderem, ó. Escolhi essa terceira, você vai resgatar. Por quê? Se você gastar 7.200, o Google vai fornecer para vocês mais 3.600 na operação. Então eu vou clicar aqui, ó, clicar para resgatar. Ele já criou, ó, tá vendo? Ele já criou uma primeira campanha e eu já estou, ele vai falar para a gente criar a nossa primeira campanha, né? Normal. Mas aqui vocês já criaram e ganharam um cupom aqui, ó. Se você gastar 7.200, vocês vão gastar, vocês podem pegar menos, às vezes vai aparecer um de 800 para vocês, de 720, eu já vi de 500, né? Mas vocês já vão aproveitar a oferta, que se vocês gastarem isso aqui, ele vai te dar mais 3.600 para vocês fazerem novos testes, certo? O que eu tenho para fazer para vocês aqui? Eu vou colocar aqui, ó, insira o nome da empresa. Eu vou colocar aqui conta 01. E aqui vocês colocam qualquer tipo de telefone. Não é qualquer tipo de telefone, porque vai aparecer qualquer tipo e o Google vai bloquear, mas eu vou colocar só para a gente avançar, depois eu cancelo. Ah, não vai deixar. Se eu colocar um aqui, ele vai deixar? Vamos ver. Ai, acho que tem número demais aqui, eu acho. Pera aí. Se eu pôr um, acho que vai. Vamos ver. Foi. Ó, só pra gente passar, não tem problema nenhum. Problema tem, tá, gente? Mas é só para mostrar para vocês. E aqui ele vai querer que eu já crie uma campanha. Esse eu vou colocando só para. Vamos ver se ele vai deixar. Vou pulando, sair da criação de campanha. Beleza. E aqui que eu pulo do gato, tá, gente? Ó, confirmar a configuração da sua conta. Isso que é importante. País de faturamento Brasil. E aqui já vai trazer. Aqui, se você vai utilizar já na moeda real, não tem problema nenhum. Você pode utilizar ou você pode colocar em dólar. E aí você faz. Só que para você utilizar em dólar, geralmente eles vão pedir somente cartão de crédito. Tá? Ou se você tem um cartão que eu não vou lembrar o nome lá fora, aí vocês conseguem utilizar nisso. Eu vou colocar só em real para a gente para facilitar um pouco na operação. Vamos processar. É aqui, ó. Confirmar as configurações de pagamento de conta. Se você já tem mais de uma conta, principalmente quando você está com os dados aí mais fáceis, mais com informações grandes aí numa operação, ele vai trazer automaticamente um ID aqui, já vai trazer alguns cartões, vai trazer todas as operações. É aqui que o bicho pega, tá? Então, o Brasil, mesma coisa, ó, ele está falando aqui ainda, se você utilizar dentro de um período, até 6 de abril, com certeza passa disso aqui tranquilamente, tá? Você vai criar um novo perfil de pagamento. Organização, aí tem que tomar cuidado, porque se você colocar organização, ele vai entender que é CNPJ, aí ele vai pedir aquele documento. Eu tenho, tá? Eu não criei, mas é porque se você colocar em dólar, vai dar problema. Se você for em real com o CNPJ, não dá problema, tá? Eu vou colocar pessoa física para não ter problema. Eu vou trazer aqui que eu vou passar. Deixa eu só trazer para avançar. E aí não dá problema. Espera aí. Coloco os dados de data de nascimento. E aí ele vai avançar. Na verdade, nada vai aparecer do mesmo jeito. E aqui ele vai pedir, deixa eu só compartilhar aqui novamente, qual que é a próxima parte que ele vai aparecer para você colocar, ó, os seus dados de endereço. Lembrando, vocês podem colocar sempre o mesmo CPF, você pode colocar sempre o mesmo endereço que não vai dar problema.
Eu vou só colocar aqui para a gente prosseguir. Tá aqui, ó, todos os dados novamente. E aqui a gente já criou o nosso perfil de pagamento. Aí a gente vai fazer o quê? Colocar a forma de pagamento. Geralmente, quando você está utilizando muito e-mail, às vezes muita conta, ele vai tirar essa forma do Pix e vai deixar somente cartão de crédito ou débito, tá? Dependendo aí das suas informações quando você jogar. Eu gosto de colocar ou cartão ou Pix. Mercado Pago também é uma forma de você mascarar. Se você tem Mercado Pago, é legal também para você dar uma mascarada. Qualquer um desses aqui vai dar bom. Você pode colocar ó, o cartão de crédito, você pode colocar o Pix, mas aqui que é o pulo do gato. Hoje eu estou colocando somente manual. Por quê? Porque às vezes dá uma falha na operadora do cartão bem na hora que ele vai cobrar e ele vai ter uma suspensão que é de fraude no sistema. E fraude no sistema pode ser também pagamento ou ações de comércio, não vou lembrar as suspensões, mas de comércio. Então eu estou colocando hoje um pouco manual. Vou carregando mesmo, ou no cartão de crédito ou no Pix, é o que está dando certo para mim. Então aqui vocês vão colocar manual ou automático. Aí novamente eu reforço, isso aqui é o que eu estou fazendo hoje na minha operação. Tá? É o que faz isso andar. Enviar e aí vai aprovar, tá? Então eu vou colocar aqui Pix, deixa eu ver, já coloquei. Adicionar, vou colocar R$ 100 só para a gente passar e enviar. Ah, não quero receber nada de personalização. Ó, aqui vai processar, ele já criou a minha conta, ele vai fazer com que eu faça um pagamento, tá? Ó, adicionar uma forma de pagamento, de novo, para encher o saco. Pronto. Aí ele vai gerar um Pix para eu fazer o pagamento e já fazer a carga, tá? Ó, tá vendo? Baixar o código, depois eu faço isso. Pronto, pode veicular o seu anúncio. Não veicule esse anúncio agora nessa conta. Espera pelo menos aí 24 horas, ó. Sua organização, isso aqui já é o que eu já ia falar para vocês, tá? Isso aqui já façam isso de cara se ele não aparecer para vocês ou se você saiu do nada. Já tira isso da frente para não ter problemas com o Google na hora que você começar uma campanha, tá? Qual que é o próximo pulo do gato? Vamos lá. Criei aqui uma conta, uma nova conta já tem o número da minha conta, porém ela não está dentro da minha MCC, certo? Eu criei por fora justamente para pegar aquele cupom para eu concorrer àqueles e ganhar valores a mais aí para eu fazer nas operações. Sabiam disso? Alguns de vocês acho que já conheciam essa forma, né? Então vocês colocariam dentro do faturamento, ele vai trazer, não está trazendo, mas ele traz depois aqui as operações com os cupons que vocês têm ou quanto falta, ele vai ficar aqui embaixo, ó, tá vendo? Quanto falta para você resgatar os seus 3.600 para as novas campanhas, tá? Então ele vai aparecer aqui para vocês. O que é a outra parte da operação? Vocês precisam. Tava lá no Miro, né? Eu coloquei aqui, ó. Vamos ver. Cadê a conta do Miro? Tem tanta coisa aberta aqui, ó. Eu coloquei para vocês fazerem o quê? A verificação da conta, ó. Tá aqui, ó. Logo de cara. Então vocês vão vir aqui, ó. Faturamento, ele não tá aparecendo aqui, mas vai aparecer para vocês em faturamento para você fazer a administração. Acho que vamos jogar ele lá para a operação. Deixa eu fazer aqui. Geralmente, quando eu dou uma atualizar, ele vai. Se eu atualizar, geralmente ele dá bom. Vamos lá. Ele é meio preguiçoso. Pronto, apareceu. Só dá uma atualizada que aparece. Vamos lá. Então aqui, ó, verificação do anunciante. São perguntas aí super rápidas. Já tira isso aqui da frente, ó, para depois ele não ficar enchendo o saco, ó. Pretende veicular? Não. Já façam logo de cara para não ter problema. Confirme o telefone, aquele telefone, eu vou ter que mudar depois. Não vou fazer isso agora, mas depois vocês já sabem. E aí vocês colocam a declaração. Faz tudo isso de uma vez para não ter problema, porque quando vem um que você precisa mandar documentos, aí é um pouco mais chato de se fazer, tá? Então façam isso logo de cara para não ter problema. Pronto, criamos a nossa conta, agora vocês têm prêmio para resgatar, né? Vocês já têm aí uma missão para resgatar. Nós temos um número de conta. O que que vocês vão fazer? Subconta. Lembra que vocês podem trazer e vincular uma conta existente? Tá aqui, ó. De novo, ó. Criar, né? Eu tô aqui na subconta, vincular uma conta existente, joga aquela numeração aqui, a MCC já está criada, vai chegar um e-mail, tá? Vai chegar uma solicitação, ele vai pedir a confirmação aqui de identidade. Peraí. Sim, sou Joe. Pronto. Tá aqui. Validou, ele enviou já aqui, ó, pedidos enviados, né? Ele vai aparecer, acho que não foi. Vamos fazer de novo.
Cadê? Vincular a conta existente, enviar, enviar solicitação. Pedido de vinculação, tá? Então o que vai acontecer? Vai chegar um e-mail, ó, chegou aqui, ó. Tá? Então chegou aqui, vai chegar um e-mail para vocês. Deixa eu abrir aqui o e-mail. Vai chegar um e-mail para vocês e quando chegar esse e-mail, ó, Google, você tem uma solicitação pendente, cadê sua conta administrador? Você tem uma solicitação pendente, ó. Aceitar solicitação, aceitar, vai dar aceitar ou recusar. Vamos lá. Pronto. Aceitar a ação, permitir. Pronto. Virou. Se eu der um atualizar agora naquela conta, ó, ele já vai estar na minha MCC. Pronto, tá aqui vinculado. Cauê, não quero fazer isso, não me importa ganhar valores por fora, quero só, não tem problema, é só você vir aqui e criar uma nova conta. Façam isso depois de 24 horas, subam a conta, uma campanha depois de 24 horas, que é o que dá certo, certo? Bora lá pro nosso Miro? Então a gente chegou aqui, tô tentando dar uma acelerada para não atrapalhar vocês também, mas vamos lá, que tem muita informação. Chegamos aqui no nosso Miro para o passo 5. O que é o passo 5? Vamos lá. Pagamentos manuais, já aproveitei, já expliquei para vocês, então ficou mais fácil, né? Ó, tá aqui Pix, cartão ou boleto. O boleto hoje tá bem mais, né? Tá por fora, apareceu mais o Mercado Pago. Então vocês podem colocar, vou até tirar ele daqui, mas de vez em quando aparece Mercado, opa, Mercado Pago, né? Que é legal também utilizar, parece. E dentro do passo 6, criando um ID de computador diferente para cada MCC criada. Ah, vocês chegaram aí no pulo do gato. Cauê, como a gente faz isso? Vamos lá. Existe um. Eu uso um aplicativo hoje, que ele é. Deixa eu trazer para cá. Ele é gratuito. Gratuito não, vou me corrigir, tá? Ele não é gratuito, mas ele tem 10 contas para você utilizar gratuitamente. E eu vou mostrar isso, tá? Então, quando você tem uma operação muito grande e você quiser criar mais, aí você paga um valor, eu não vou saber o valor, mas tem lá, você consegue fazer, é 100% seguro, ele esconde IP. Quem quer ir um pouco mais à frente, com quem tem muito bloqueio, que está sendo perseguida, né, por tudo isso que a gente fez, ainda continua sendo perseguido pelo Google. Existe um negócio chamado proxy, que aí você pode pagar um proxy, né? Aí você compra um tipo de proxy que você pode colocar em vários outros lugares. Hoje eu não utilizo ainda, se eu for perseguido, eu vou comprar um proxy sim. O que é um proxy? O proxy, na verdade, ele vai esconder o ID da internet da casa de vocês. Né? O que ele faz? Ele esconde, ele mascara o ID ou o IP, né, o IP da internet de vocês, do computador de vocês. Cada computador de rede ou cada computador de vocês tem um IP dessa rede. E o Google tem essas informações. E aí, quando você compra um proxy, você está mascarando o seu IP. Mas hoje, com isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu já vou até colocar para vocês aí. Vocês já vão ter esses computadores, vocês já vão mascarar esse tipo de coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Bora para o que interessa. Acho que é um pouco mais fácil de colocar, deixa eu lembrar aqui, é Incogniton, isso. Incogniton chama. Já vou colocar o link para vocês aqui, fica mais fácil, mas eu vou mandar o Miro para vocês. É este site aqui, ó, chamado Incogniton. O que eu vou fazer, o que eu vou mostrar para vocês hoje que eu faço na minha operação? Só clicar. Vocês podem já fazer, né, o free, não tem problema nenhum, né? Você pode pôr aqui já em português, Brasil, ó, não tem problema. E a nossa operação hoje, a gente vai fazer diferente. Opa, vamos ver se ele não vai. Eu já tenho uma conta, então vocês vão clicar aqui, ó, try for free. E aí ele vai mostrar algumas operações, ó, por mês, 6 meses, 30 off, ou experimente o nosso pacote inicial gratuito. É o que a gente vai fazer. A gente tem 10 perfis hoje por navegador. Então você vai receber esse pacote grátis. Vocês vão clicar, ó, não é tão caro, ó, para você ter mais de operações, vale super a pena. Antes de tudo isso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão precisar baixar o meu, se você tem Mac, você vai baixar para o Mac, no meu eu vou ter o Windows. Na hora que você clicar, ele já vai fazer o download. Eu já tenho na minha máquina, mas eu vou baixar só para fazer passo a passo com vocês. Então ele já está fazendo aqui o download. Então aqui mostrando um pouco para vocês, ó, a gente vai instalar, né, na nossa operação, na máquina, né? Essa operação eu já utilizo, inclusive ele está aqui, ó, já estou utilizando para mascarar, para começar a mapear isso.
Então a gente vai fazer um login, você vai registrar, super tranquilo, e eu vou ensinar vocês a começar a criar perfis aí para utilizar, tá? E fiquem tranquilos que é super fácil de se fazer. Eu já tenho, mas eu vou fazer o passo a passo, só não vou instalar senão vai dar erro. Então eu cliquei na operação que ele baixou, ó, vamos ver se ele vai abrir. Vamos ver. Ah, ele tá abrindo aqui na outra máquina, vamos lá. Português, ó, normal, e aí vocês vão dar um avançar. Eu já tenho, tá vendo? Já existe. Você gostaria de instalar nesta parte de qualquer maneira? Eu vou colocar não, porque senão vai dar, mas vocês vão prosseguir, tá? Ó, vocês prosseguem, eu vou prosseguir aqui com a operação. Deixa eu cancelar. E aí o passo a passo é muito tranquilo. Ele vai abrir para você colocar em fazer o seu cadastro e aí coloca lá em português de Portugal mesmo. Ele vai abrir isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. É isso aqui, ó. Incógnito. Aí ele não deixa eu arrastar aqui, só. Deixa ele abrir por completo. Ó, isso aqui tá vendo? Já está na minha máquina. Eu já tenho alguns grupos, né? Eu faço operações também com o Facebook, né? Eu trabalho com Meta Ads e eu tenho o Google Ads. Eu tenho todos os meus perfis aqui, então eu posso ter quantos? 10 free, certo? Então eu não cheguei a utilizar todos, mas eu separo ele por grupos, tá? Então dentro do meu grupo aqui do Facebook Ads, eu tenho 3 BMs que a gente fala, né? A gente tem contas administradoras. Então, dentro do grupo aqui de Google Ads, eu tenho 6 MCCs. Tá? Eu tenho, na verdade, agora uma sexta, uma sétima, né, que eu fiz. Então, eu tenho dentro de cada um, ó, já tá aqui, ó. É muito tranquilo de se fazer. Cada um desses aqui, ele tem um proxy, ele tá um proxy desativado, mas você tem, ele vai reiniciar a sua máquina. Ele vai limpar os rastros que você deixou de cookies. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou criar mais uma MCC, ó. Lembrando que isso aqui você pode dar qualquer tipo de nome. Você pode colocar conta 01, conta, sei lá, você vai colocar o nome que você quer, que é o nome que você vai identificar daquele provedor, daquele que ele vai abrir, né? Então eu vou colocar mais uma MCC, ó, MCC 07, só para a gente entender. Grupo está dentro do Google, mas não precisa ser dentro de um grupo, é que eu quis separar para o grupo. Você pode colocar dentro de uma, ou deixar ele livre, ou eu gostei de criar. O que, que ele faz? Ó, você pode deixar na versão 1.4.3 mesmo, não tem problema. Se você quiser adicionar, que nem eu expliquei para vocês, um proxy, não tem problema. Você pode criar, você pode comprar, né? Eles têm lojas, se eu não me engano, que vendem isso de proxy. Às vezes é baratinho, às vezes é tipo 15, 20, 30 reais. Você compra um proxy para mapear, mas ele já faz tudo isso aqui, ó. Ele já vai fechar os dados do Windows, ele tem ó, usuário, um único usuário, idioma automático, ele já traz tudo, ó, a geolocalização ele faz por prompt. Se você quiser mudar qualquer coisa aqui, ó, DNS, ó, ativar, hardware, se você quer mudar aqui algumas coisas, dispositivo, fonte, extensões, navegador, se você quiser colocar, mudar o navegador para mascarar ainda mais, pode. Você tem outras permissões aqui. O proxy que eu falei para vocês, ó, é muito simples também. Você vai comprar uma numeração para colocar aqui. E aí você coloca um usuário sem que eles vão fornecer e dá para você verificar. Existe também uma loja que vendem isso, em vários lugares aí. Você jogar na internet, eles vendem isso, tá? O que eu recomendo é vocês pegarem um proxy individual, não que você está compartilhando. Um proxy compartilhado, ele dá mais trabalho, porque se der ruim na conta, por exemplo, da Danila, da Beth, de outra pessoa, vai automaticamente tirar a sua também da jogada, tá? Então é muito tranquilo, ó, tá vendo? Coloquei aqui MCC07 e eu vou criar um perfil. Você não precisa colocar mais nada aqui, ó. Vocês vão colocar criar perfil. Se você tem um Mac, você vai colocar logicamente o Mac. Se você tem um Linux, você vai colocar Linux. O meu é um Windows. Então eu vou criar um perfil. Ah, ele já atingiu, ó. Já atingi meus 10 perfis. Se eu quiser um novo, tá? Eu faço uma nova operação aqui com um novo em cima disso. Pronto, desculpa, o pequeno estava invadindo a live. Vamos lá? E aí, gente, o que que vocês vão fazer com isso aqui? A gente vai colocar começar. A gente vai clicar aqui começar, ó. Eu já estou aqui numa gravação, ele vai mapear aqui, sincronizando, ó, usar uma nuvem, ele já pega todos os lançamentos. Esse perfil é lançado após a última gravação, uma nuvem no sistema. Você quer lançar esse perfil com uma sua gravação local ou gravação na nuvem? Ele você pode colocar em qualquer um. Tá? Eu já estava utilizando, eu já estou com ele aberto, por isso que ele está aparecendo aqui. Mas qualquer um que eu vou abrir aqui, ó, por exemplo, vou pegar esse aqui. Vamos lá. O que que ele vai acontecer, ó? Ele abriu um novo perfil. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele abriu
um novo perfil. Eu já estou, ele vai vir, logicamente, um zerado, e aí você vai logar depois com o Google Ads aqui, tranquilamente. Então, automaticamente, no final do dia eu fecho, né? Ele vai sair daqui de baixo. E aí, se você quiser deixar aberto qualquer um daqui, ele vai mapear o que ele está fazendo, ó. Sizing, tá vendo? Não sei como é que fala essa palavra. Daqui a pouco ele vai, ó, ele está limpando todo o seu rastro. E aí você, com isso, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis computadores aí para você mascarar ainda mais o Google Ads, tá? Lembrando que eu utilizo, olha, demora, tá vendo? Porque ele está tirando toda a sua navegação, cookies, ele está mascarando aí ID que você tem, ID que você, tudo que você fez aí dentro desse perfil, ele já está limpando para não ter nenhum tipo de problema aí com o Google Ads. É a mesma coisa eu faço nas minhas BMs aqui do Google Ads, do Facebook. Logicamente que vocês podem, às vezes, até mascarar, né? Se você quiser colocar, logicamente, fazer um upgrade, por exemplo, eu já vou ter que fazer um upgrade, né? Aí eu vou pagar um pouco mais, porque eu vou precisar de novas contas, né? Então aqui eu vou pagar um de US$ 29 para ter mais de 50 perfis, certo? É muito tranquilo, é muito fácil. Isso aqui está fazendo uma grande diferença na minha operação. Novamente, eu faço isso dando certo. Cauê, esse aqui para mim não deu certo. Qual que era o meu plano B? E eu comecei a utilizar também, chama Ads Power. É isso aqui, ó. Ads Power. Ele tem a mesma funcionalidade, ele tem a mesma coisa de você mascarar, porém ele tem menos contas aí de teste free, se eu não me engano, mas ele vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Ó, evite ser banido entre Facebook, Google, TikTok, ele tem o mesmo papel, tá vendo? Ó, que eles fazem, né? Mantenha-se indetectável com as nossas impressões digitais de navegador, porque ele vai tirar o quê? A língua, ele vai tirar a gel, ele vai. Não é que ele tira, ele vai ficar mudando. Né? Ele sempre vai estar mudando e eles falam que é impressão digital do navegador. Então ele está tirando tudo isso do Google, por isso que a gente consegue mascarar um pouco mais as nossas operações hoje em dia. Certo? Gostaram? Curtiram? Curtiram? Eu fiz uma apresentação via apresentação mesmo, tá? Mas eu preferi mostrar aí via Lovable, que faz total diferença para mim, tá? Mas eu vou mandar isso aqui agora para vocês aqui também, ó. Ele tem a mesma funcionalidade, ele tem os mesmos dados que eu coloquei dentro do Miro, ó, o que é uma contingência, né? Um backup estratégico da conta. Isso aqui eu já mostrei, né? Ele vai mascarar as operações. Conta um bloqueada, ó. Então, tudo dentro de uma MCC, a subconta. Então, tá tudo dentro dessa apresentação. Acho que dentro do Miro ficou um pouco melhor. E-mails diferentes dentro por MCC, né? Você pode ser o mesmo CPF, pode ser o mesmo e-mail, só tomar cuidado que se tiver muita perseguição, aí você muda o CPF, muda os dados lá, pega da esposa, periquito, papagaio, aí vocês escolhem, não tem problema nenhum, tá? MCC 01, MCC 02, MCC 03, cada um com um e-mail diferente e principalmente com os IDs de pagamento de cada conta. Aquecimento do e-mail, se é um e-mail muito novo, resumindo, né? Se é um e-mail muito novo, se ele tem menos que 5 anos, 3 anos, 1 ano, faz aquela recalibragem, né? Deixa lá olhando, cria uma conta no YouTube, acessa algumas coisas aqui que vai fazer total diferença para vocês, tá? Aquecer por 3 dias, né? Que eu fui muito raso ainda, 3, tem que ser de 3 a 6 dias aí para o Google pegar aí uma confiança nesse e-mail novo para você não estragar esse MCC, porque se você estragar esse MCC é o quê? Colocar conta nova para começar a subir, o Google vai logicamente dificultar muito a sua vida com essa MCC, com esse e-mail novo, tá? Ele vai achar que você está fazendo fraude. Gestão das subcontas, né? Você pode colocar aí, eu coloco até 8 contas, mas novamente é a minha operação. Eu já vi gente colocando 16, 12 contas no MCC. Depois eu vou fazer esse teste aí que eu já não fiz, eu deixo mesmo 8 contas, que é mais fácil também para administrar. Verificação do anunciante, fazer automaticamente, esperar aí 24, 48 horas aí para você começar a subir campanhas e abrir uma nova conta. Uma campanha por subcontas, tá? Se quiser arriscar colocando mais, não tem problema nenhum. Eu, de novo, tá? É o que eu faço. Eu coloco um domínio por subconta, tá? Novamente, é a minha operação. Então tem gente que pode fazer diferente. Não precisa aquecer, tá? Subir campanhas de display, de outras coisas. Não precisa, só sobe lá, deixa aquela conta lá criando vida e vai subindo nas outras que vocês vão fazendo. Você fez primeiramente, né? Pagamentos eu gosto hoje, novamente, eu faço manual, Pix ou cartão. Se tiver outras operações, você pode fazer também. Mercado Pago, se não me engano, que estava lá.
Mas hoje eu faço manual, mas também, se você quiser colocar automático, pode colocar. Hoje eu estou evitando porque eu já tive fraude de sistema. Logicamente que a gente nunca sabe porque teve a suspensão. Tem vários dizeres, tem várias regras, né? Mas uma delas pode ser também de pagamento, por causa de, às vezes, de alguma coisa aconteceu no cartão, tá? Alerta crítico, se você sentir, né, que você está aí com perseguição, faz no outro CPF, mas isso aqui principalmente, ID do perfil de pagamento, tem que sempre ser um ID novo. O ID é igual o IP da máquina de vocês, é aonde ele vai mapear toda a sua conta. Pesquise aí criar perfil de pagamento no Google Ads, eu já vi que eles tiraram isso faz uma semana, mas tinha como você jogar lá um aviso, criar perfil no Google Ads, ele colocava lá um aviso para você criar. Faz direto na conta que vai dar no mesmo. Computador isolado por MCC. Usar o Incogniton, né? O software anti-detect. Dica, novamente, tem vários anti-detects aí no mercado. Cada um tem o seu perfil. Eu me dei bem com esse aqui, foi super bem. Então, para mim, é muito legal. Eu utilizei o Ads Power também. O Ads Power é muito bom. Ele tem uma funcionalidade que ele deixa aberto todos, ele vincula todos os seus perfis. Por exemplo, se você quer fazer um aquecimento ou deixar rolando o YouTube lá em cada perfil, por exemplo, você vai deixar, ele vai deixar 5 telas abertas e tudo que você fizer na mesma tela, ele vai replicar nas outras. Então, às vezes, pode evitar, pode adiantar um pouquinho a vida de vocês. Mas eu me dei muito bem com este aqui. Então, ele, cada perfil um IP, né? Ele vai fazer, ele vai mudar algumas coisas. Você pode criar até 10 perfis. E se você for criar novos, você pode ir comprando novos, né? Proxy opcional, né? Como eu mostrei para vocês e expliquei para vocês. Uma estrutura completa, né? Ó, um MCC, e-mail único, aquecimento, né? Desse e-mail se for novo, subcontas, tomar cuidados aí, pagamentos novamente manual, anti-detect aí, tá funcionando muito para mim, mas eu espero que vocês gostem também. E é isso. Vou mandar essa apresentação aqui para vocês. Deixa eu já mandar aqui no grupo. E já compartilho também com vocês o Miro, que é o mapa mental que a gente falou agora. Deixa eu ver se eu já compartilho aqui, senão uma correria. Cadê copiar? Link do board. Pronto, já vou mandar aqui para vocês também. Lembrando para vocês terem acesso ao mapa mental, tá? Vocês precisam ter uma conta no Miro, certo? Deixa eu pegar também o link do Incogniton. Deixa eu pegar aqui que aí fica mais fácil para vocês. Cadê? Nananana. Copiar link. Tá aqui também. Opa, tá copiando do Miro. Copiar link. Já vou deixar aqui com vocês, que aí já. Vocês já aguardam? Não tá deixando. Já mando para vocês. E aí, gente? Respondam aí. Curtiram? Digitem 3 se vocês curtiram a aula de hoje. Tenho certeza que isso aqui vai salvar muita operação de vocês, gente. Tenho certeza, porque é aquilo que eu falei para vocês. Vender, todo mundo pode vender, gente. Se alguém está com pequenas dificuldades, não está mantendo, mas vender, gente, dá para vender tranquilamente, né? A gente tem, logicamente, alguns sobes e desces, né? Mas a gente consegue vender sim, tá? É aquilo que eu falo para vocês. O que mais derruba a conta, além do Google, é a nossa ansiedade, é a nossa vontade de fazer acontecer ou a nossa vontade de querer viver desse mercado. E isso faz com que qualquer tipo de conta seja praticamente suspensa, vamos supor. A sua mente suspende a conta de vocês. Então cuidem muito da cabeça, façam algum exercício, leiam, né? Cuidem dessa ansiedade que vender, gente, é isso. A gente viver desse mercado tem que ter contingência e tem que ter um contingenciamento mental também. Certo? Curtiram? Perguntas, perguntas? Até que foi rápido, né? Deu 1h20, mais ou menos, de 1h30. Tentei ser o mais breve e sucinto aqui com vocês. Eu gosto muito de analisar operações. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. E se vocês quiserem que eu analise qualquer tipo de campanha de vocês, aproveitem. Estou aqui à disposição também. Quem que vai Oi, querer que eu dê uma olhada numa das operações ou uma campanha? não tá me ouvindo? Opa, fala Pedrão. Oi, beleza? Então, é uma dúvida mais geral, sabe? Nos últimos meses, últimas semanas, eu dei uma pausa na operação por questão de caixa mesmo. Tô com alguns Sim. valores daquelas vendas, mas ficaram travados, enfim, até consegui desbloquear na Smart TV. Eu queria saber, Boa. daquela época, daqueles, sei lá, 2 meses, né, que a gente meio que, terminou a mentoria, o que é que mudou basicamente, assim, que seria importante De para a gente atualizar? retomar bem isso? O que que mudou, tá?
teve algumas atualizações aí, principalmente aí nas políticas do Google. Isso foi uma das que mais pegou. Então, eles estão sendo muito restritos aí com principalmente links de afiliados, tá? A gente fala que é redirecionamento, né? Então, assim, o que que tá pegando muito? Hoje, qualquer tipo de operação de que a gente coloca aí de página de cookies, por exemplo, é, o Google já vê com outros olhares. Então, na virada de 2024, principalmente para cá, ele já está praticamente tirando o cookies da operação. Logicamente, pode fazer a página de cookies, pode deixar ela lá, não tem problema nenhum, mas ele está focando mais no redirecionamento dos nossos links de operações. Então, por exemplo, hoje nas minhas operações, eu tenho minha pre-sell, eu tenho uma outra pre-sell depois da pre-sell. E aí, nessa segunda pre-sell, eu tenho o link de afiliado. Porque, assim, depois da primeira pre-sell, ele já não investiga a sua segunda tela, essa segunda conta que você tem. Então, eu estou fazendo isso, tirando um pouco desse redirecionamento aí do link de afiliado, porque antigamente a gente fazia o cookies. O cookies, o que, que é? Ele é uma tela em branco, que tem um aviso, que é onde dentro da tela, ou um sim ou não, ou fora da tela, dependendo do cookie que você faz, ele vai já colocar diretamente para a tela do produtor. E isso, dentro de uma das políticas do Google, né, ele fala que é um redirecionamento. E ele não gosta de redirecionamento, porque ele acha que é falho. Existem isso, né? A gente coloca, ó, quer ver, ó? Tudo que vocês tiverem de dúvida, quer ver, ó, Gemini, vocês jogam lá dentro do Gemini. Ele virou meu amigo muito próximo, tá? Então, assim, se você fizer qualquer tipo de perguntas, ó, termos, que eu tava procurando anúncios, tá vendo? Ó? Se eu fizer uma pre-sell, sei lá, robusta, com um link de afiliado, o Google bloqueia. Por que que eu uso mais o Gemini hoje, né? Eu tenho o Plus, né? O Plus. É, porque ele está me ajudando muito nas minhas operações aí de Google, tanto nas minhas pre-sales, para ser, ó, o que que ele coloca, ó. Resposta curta é, não necessariamente pelo link, mas sim pelo conteúdo e pelo comportamento da página. Perfeito. E aí você faz um comportamento de uma página que o Cookies não tem. Então, ó, o Google Ads não proíbe links de afiliado de forma direta, mas ele é extremamente rigoroso com o que ele chama de páginas de ponte, bridge pages, e práticas comerciais inaceitáveis. Essa aqui, principalmente, é o que mais tem de suspensões na conta. Se a sua pre-sell robusta for mal interpretada pelos algoritmos, o bloqueio é quase certo. Vou mudar a pergunta. Vamos lá. Quer ver? Se eu fizer uma pre-sell de cookies, tirar o robusta, com um link de afiliado, vamos lá. O Google bloqueia? Vamos lá. A resposta curta é sim, há um risco considerável, mas o bloqueio geralmente não acontece pelo link de afiliado em si, e sim pela estratégia de navegação e pelas políticas desses sistemas. O Google preza pela experiência do usuário. Quando você usa uma pre-sell página, né, você entra em um terreno onde as políticas de páginas de ponte, que é uma página que leva diretamente para a página do produtor, que é um redirecionamento, e práticas comerciais inaceitáveis são aplicadas com rigor. E aí ele vem trazendo aqui umas informações, né? Ó, coleta de dados via cookies, né? Se a sua pre utiliza scripts ocultos para forçar a marcação de cookies sem o que o usuário tenha clareza nisso, o famoso cookies, né? Você entra numa característica. Então, tudo que eu faço hoje, eu tiro um pouco disso aqui. E uma das coisas que ele vai colocar é o redirecionamento, né? O redirecionamento é por causa do link de afiliado. Quando a gente pega um link de afiliado, você vai jogar o link de afiliado aqui, e automaticamente esse link ele vai mudar. E é isso que o Google estava pegando muito. Cauê, vou parar então de subir página de cookie. Você pode subir, não tem problema nenhum. Eu ainda, às vezes, eu subo, às vezes, só para fazer um teste rápido. Você pega um produto e fala, será que vai dar bom? Será que não vai dar bom? Às vezes eu subo rápido uma página de cookies. Mas hoje, toda a minha operação são páginas robustas. São páginas um pouco mais com dados, aí eu uso DOR, eu uso outras informações dentro disso. Eu uso mecanismo e eu falo também que a persona faz toda a diferença. Logicamente, com isso você tem mais fugas de pre-sell, mas também dentro de um cookies não tem como a pessoa fugir, né? Ele só vai clicar dentro da sua página e vai sair daquilo. Então é isso. E hoje o que mudou principalmente são as páginas. Para mim, página é o que está fazendo a diferença na minha operação, fora junto com a contingência. E o que mudou também, Pedrão, foi o quê? As políticas monetárias, tá? Então tem mais taxas hoje sendo cobradas dentro do Brasil. Então, além do IOF que a gente já pagava, agora tem vários tipos de cobrança também em cima disso. Numa outra aula, acho que tem até um link meu depois no YouTube, tem eu explicando um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma aula aqui aberta também referente a isso, tá? Pois dá pra você dar uma olhada. Mas hoje em dia,
toda a minha operação eu faço com precés. Eu não uso mais cookies. Muito raro hoje. Eu escalo com outras operações. Por quê? A gente pode falar de HTML. O HTML dentro de uma operação de cookies também ele é válido. Quando você vai escalar, e aí você replica essas páginas, né? A gente escala, a gente replica uma campanha, e a gente vai replicar ela também na onde? Nos outros domínios. Então, automaticamente, você já está sendo monitorado. Então, tudo que tiver naquele lá, o Google já fala, mas esse aqui eu conheço esses algoritmos aqui. Então, dentro de uma pre-sell, a gente consegue mudar até o algoritmo de uma imagem, por exemplo, que é rastreável. Então, assim, a gente foge também um pouco, a gente consegue escalar um pouquinho mais. É isso. Respondi? Olha, entendi. Mas só uma dúvida em relação a essa parte da pré-sale. Claro. Então, eu uso o feedback, sabe? Aí eu continuo utilizando e faço variações, por exemplo, a pré-sale de idade, de gênero, enfim, ou não utilizo a pré-sale, vou colocando. Isso aí continua sendo uma página de cookies, tá? Ah, Como eu pronto. falei, pode utilizar, tá? Quando você tem uma MCC com vários tipos de contas, você vai fazer um teste com esse aí. Às vezes vai passar, o Google não vai nem cancelar. Você fez um teste, deu certo, o cookies. Eu tô falando que dentro da minha operação hoje, eu faço mais porque eu vi mais resultados. Eu consegui amarrar um pouquinho mais aquelas pessoas para fazer as compras, tá? Mais cookies, sendo de idade, de sexo, de país, de qualquer de feminino, masculino, não tem problema nenhum, tá? O que eu percebi é que, na verdade, assim, um rastreamento e o Google, com as suspensões de conta, ele está muito mais atento com essas coisas. Então, com tudo isso que eu mostrei para vocês hoje, vocês conseguem fazer uma operação mais robusta, sendo uma pre-sale de cookies mesmo, não tem problema nenhum, tá? Se continuar dando certo, replica. Tá? O que eu tô falando é que eu mudei um pouco porque eu percebi muita coisa de evolução também nas operações. E quando eu faço uma escala com uma robusta, tá funcionando muito mais para mim do que aquela que era de cookies, por exemplo. Entendeu? Mas quando você diz robótica, se fala de criar aquelas páginas que você criava, era no Lovable, por exemplo. E você pode. Não, pode ser tanto no Lovable ou pode ser no WordPress mesmo. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver uma página aqui que eu uso só para. Acho que eu mostrei. Depois eu vou te mandar o link. Me cobra lá que depois eu vou te mandar o link. Eu fiz uma aula referente a isso, tá? Falando dessas operações. Deixa eu pegar uma que já foi cancelada. Que o Google suspendeu. Eu tive uma agora. Eu subi um produto chamado Eric Power, se não me engano. Como eu posso dizer? De fundo de funil. Tá? Deixa eu ver se eu tenho outra aqui para mostrar. Isso é uma página de review. Deixa eu pegar uma outra aqui, que aí você vai ter uma ideia. Deixa eu entrar no outro ciclo. Tá vendo? A mesmo produto, de uma outra forma, e eu fiz um outro teste. Esse aqui vendeu muito mais. Eu não vou clicar nesse botão aqui, porque ele vai levar para uma página, o vídeo é meio mais obsceno. Mas de uma outra forma, ó, tá aqui. Esta aqui deu muito mais resultado. Tá vendo? Essa aqui deu muito mais resultado. Aí como é que eu vejo se está dando resultado? Eu uso um outro. Isso aqui eu tenho um curso que eu ensinei a galera a fazer isso aqui. E aí eu tenho uma visão, ó, que mostra um pouco mais de funcionalidade via celular, tá vendo? E aí lá eu ensino também que existe um programa que a gente coloca, que instala dentro de um HTML, que a gente consegue ver ao vivo aonde a pessoa está andando dentro por vídeo, aonde ela está na sua pré-sell. E aquilo que não está dando certo, você remodela. E aí você consegue atingir outras pessoas também e outros públicos. Fora que tem uma aula, tem outras coisas de traqueamento, né, que a gente faz para diminuir um pouco mais de CPC. Certo? Certo, certo? Beleza, valeu. Curtiram, gente? Alguém quer que eu dê uma olhada em uma campanha aí? Aproveita, hein? Aproveita. Gostaram? Gostaram? Valeu a pena? Espero que tenham gostado aí dessa aula. Tenho certeza que aí vai fazer grande diferença aí para vocês na operação, principalmente aí na questão aí das NCCs, né? Tanto também de mascarar aí um pouquinho o Google. É o que está dando certo, é o que está indo muito bem aqui na minha operação. De novo, na minha operação, cada um tem diversas formas de se fazer uma contingência, mas essa é o que tá fazendo, fez com que eu vendesse, saísse de uns 200 mil para em coisa de 2 meses eu faturasse mais de 300 mil reais. É essa mudança de comportamento nas contas. Certo? Fechado? Perguntas? Tô vendo aqui.
Obrigado por compartilhar. Quando o Google pede verificação do número de telefone, você já usou muitas vezes o mesmo número e não permite mais usar o mesmo número. Como você cria contas novas? Não, ele permite sim, pode pôr o mesmo número. Tem problema não. Pode repetir, Roberta. Ou que você pode, se for muito, assim, muito chato, né, as operações, sabe o que você faz? R$ 5. Simples. Eu tenho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho vários. Vários chips. É que na verdade eu mexo com N8N também, né? Então eu tenho vários chips. Deu problema? O que você faz? Compra um chip de R$ 5 só pra encher o saco. O Google só tá ali pra validar um número. Raramente ele vai mandar um SMS pra você, troca o número. R$ 5 aí que você compra numa banca, compra uns três aí já. Pega esse número, ativa rapidinho e já era. Faça assim. Fechou? Respondido? Cauê, Ah, e tem outras formas também. Tem vários sites aí que compra número, assim, que você paga também baratinho. Você compra o número, já tá tudo certo. Nada. Quem que Cauê, chamou? posso tirar uma dúvida? Sou eu, Claro. Danila. Que tô falando. Fala, Dan. É, caiu aqui na internet bem na hora que você estava mostrando a pressão, né? Essa pressão que você mostrou com o modelinho lá do celular é a mesma que você fez de curso para vender? Sim, É tá a tudo mesma, lá. né? É a mesma. Isso aqui é um Ah, então. HTML puro. Isso aqui, ó, deixa eu abrir pra vocês, ó. Aproveitem aí, ó. Cadê? Deixa eu achar a página agora, gente, que tem tantas. Ixi, tem tanta página, gente, que a gente faz. Deixa eu entrar aqui, peraí. Que aí já aproveita já pra mostrar pra vocês. Cadê? Ó, deixa eu abrir aqui a operação. Ah, ele vai pedir pra validar, peraí. Tá compartilhando? Acho que não, né? Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Aqui. Inclusive, no curso, eu dou um agente que faz isso automaticamente pra vocês. Aqui, ó. Página. Aqui, era que isso aqui, acho que nem tá validando mais, ó. Vai abrir o Elementor. Isso aí na Hostinger tem tranquilamente pra se fazer, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui. Só que tudo isso aqui você não precisa escrever. O meu próprio agente, ele vai fazer isso aqui pra vocês, ó. Ele já faz isso aqui, você só vai copiar e colar, ó. Você copia e cola, sai tudo isso aqui pra vocês. Sai tudo isso com os links, com as imagens, tudo bonitinho. Aí você coloca aqui só para ajustar o que está mudando. Tá vendo? Se você clicar aqui, não vai. Was wäre, Ó, wenn tá vendo? Não vai levar para o YouTube. Tá aqui para funcionar. E aí você vai fazendo os testes. Mas tudo isso aqui eu ensino. Ensino vocês a fazer isso aqui manualmente. E eu dou o agente que faz isso aqui automaticamente para vocês. Certo? Legal, legal. Obrigada. Perguntas? Nada, que isso. Espero que tenham gostado aí da aula de hoje. Puta de um aulão, desculpa falar. É um puta de um aulão que eu não tive que brigar bastante com isso. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença pra vocês. Fechado, gente? Bora lá dar uma olhada nas contas? É isso. Boa noite pra vocês. A gente vai se vendo. Eu vou mantendo lá o nosso contato pelo Google. Provavelmente na semana que vem eu tenho que trazer mais dados aí, informações. E a gente vai se falando. Fechou? Boa noite, gente. Até mais.